Olá, meu nome é João Paulo Vídeo, sou bacharel em História da Arte e mestrando em Artes Visuais pelo PPGAV da UFRJ. O nome do meu artigo é Camponês Sem Terra, os Retirantes de Renina Katz. Em 1945, Renina Katz iniciou a formação artística no curso de pintura da Escola Nacional de Belas Artes. Poucos meses após seu ingresso, começou a participar ativamente dos movimentos estudantis e a frequentar espaços de discussões sobre cultura e política. O engajamento ressoou diretamente em sua atuação profissional, sendo não só uma característica da sua personalidade. Concomitante ao ensino formal, em 1946 matriculou-se no curso de Desenho, Propaganda e Artes Gráficas da Fundação Getúlio Vargas. Nesse núcleo de ensino entrou em contato com Luiz Koschek, de quem recebeu a orientação de estilogravura. Atribui a esse o despertar de sua grande paixão pelas artes gráficas. Em seus relatos, mencionou ter frequentado o ateliê de Cândido Portinari e com ele aprendido o ofício da pintura. Nesse sentido, ao mesmo tempo que atribui importância singular a esse contato, também profere uma crítica ao sistema de ensino acadêmico da EMBA, tornando necessário buscar informações acerca de tendências modernas fora da instituição. Portinari foi considerado uma referência para os jovens artistas, tanto devido à sua afinidade política, como pelo repertório de suas pinturas. Até então encontramos somente uma declaração relativa ao fato de ter sido aluna de Georgina de Albuquerque. Em um primeiro momento, poderíamos até questionar o motivo de trazer esse nome à tona. Entretanto, um episódio onde ambos participaram se mostrará relevante para o seu repertório visual. Trata-se de uma viagem escolar organizada pela docente em 1949. Na ocasião, a turma pôde entrar em contato direto com a realidade do interior do Brasil. O objetivo era criar um diálogo entre o conteúdo formal ensinado na sala de aula e os motivos regionais, desdobrando a experiência em produções artísticas. As pinturas, desenhos e fotografias compuseram uma exposição no Salão do Teatro Municipal. Em razão da mostra, Fernando Pamplona, aluno presente na excursão, cedeu seu relato para o jornal. Em sua fala, destacou ter acompanhado de perto como muitas famílias careciam de recursos básicos. O título da reportagem resumiu bem a situação: abandonado sertanejo pelo homem da cidade. Assim sendo, ciente da presença de Renina Katz nessa atividade, conseguimos evidenciar o contato efetivo com a jornada dos retirantes, anterior ao início da série. Em 1951, recebe o prêmio de viagem ao país, e de acordo com a imprensa, Laureada Conquistada viajou para Minas Gerais e o Nordeste do país, desfrutando da oportunidade de interpretar a vida do povo. Tal informação reforça como foi produtiva a excursão promovida por Georgina de Albuquerque, a ponto de lhe despertar o interesse de retornar a essa geografia a fim de um estudo aprofundado. Ao longo de 6 meses, entrou em contato com as populações amparadas pelo Estado. Sensibilizado com a triste situação, fez de sua arte um veículo de denúncia política. Grande parte das peças que temos acesso, presentes nas coleções de museus, dizem respeito à publicação do álbum Antologia Gráfica, de 1977. Em vista disso, encontramos atribuições genéricas a todas elas, com a datação de 1948 a 1956. O recorte contempla quase uma década de atuação, dos trabalhos produzidos em 1948, quando ainda era uma jovem engajada politicamente, até 1956, momento quando rompe com a figuração. Compreendemos a mudança como uma subtração de dado, uma vez que reúne tudo que foi produzido dentro de uma demarcação ampla, incorporadas à fase social. Logo, tornou-se então necessária uma pesquisa minuciosa, uma vez que somente com as datas conseguimos relacionar as estilogravuras com os discursos da crítica de arte. Em 1953, em comemoração ao aniversário da Escola Nacional de Belas Artes, inaugurou-se uma nova galeria no andar térreo da instituição. A estreia ficou por conta de uma exposição individual de Renina Katz. Na ocasião, pôde exibir as 8 primeiras pranchas da série, referida como incompleta. Ao nosso ver, pretendeu receber uma avaliação, saber como deveria prosseguir. Afinal, a visão da crítica de arte, além de legitimar, orientava os artistas. O texto de apresentação foi escrito por Portinari. Em suas palavras, ela se encontrava na primeira linha entre os jovens artistas brasileiros de maior talento, dotados de inteligência que lhe facultava discernir o caminho seguro e não mais fácil. Seu trabalho já lhe garantia um futuro vitorioso. Mário Barata, importante defensor do realismo social, teceu considerações acerca da exposição com o texto O Atual Surto Realista. Em seu discurso, considerava a expansão do realismo como a superação das tendências abstratas. Do conjunto exposto, chamaram-lhe a atenção 5 desenhos e 2 estilogravuras, sendo essas últimas da série Camponês Sem Terra, Os Retirantes. Ao citar os títulos, identificamos os trabalhos que fizeram parte dessa exposição: Pernoite e 2/3 das crianças vivem assim.
Em abril de 1953, meses antes da exposição, a Fundamentos publicou uma roda de conversa com jovens artistas, mediada por Fernando Pedreira. Durante a conversa, Renina Katz relembrou de sua época na EMBA, da agitação de greves, organizações de eventos e rompimento com a tradição acadêmica. De acordo com o crítico de arte, na viagem de 1949, os alunos de Georgina de Albuquerque refizeram o itinerário dos retirantes, montados no pau de arara. Chegava a ser comovente a aventura desses estudantes à procura do Brasil, certos que sua arte, para ter vida, devia refletir essa pungente e rica realidade brasileira. Em novembro do mesmo ano, foram publicados 2 artigos na Folha de São Paulo, sendo um deles escrito por José Geraldo Vieira. Em seu texto, José Geraldo Vieira menciona os avanços nos desenhos e gravura, comparando-os com sua primeira exposição na capital paulista em 1952. Ressalta como ela se aproximou de um realismo quase fotográfico, uma escolha onde se revelava a preocupação didática, o objetivo de tecer um comentário de fácil compreensão. Posteriormente, na década de 1960, comparou os slides de arquivos em razão do tamanho, tal como ressaltou a objetividade no tratamento e no realismo autêntico. Em sua análise, destacou o que considerava ser os 2 aspectos fundamentais na obra gráfica. Primeiro, se refere ao domínio do artesanato, do qual Renina Katz conseguia, com maestria quase perfeita, explorar além do grafismo incisivo, as graduações estruturais, obtendo com isso efeitos de perspectiva, volume, tempo e proporção. O segundo aspecto correspondia ao tema social, ao qual situava-se a serviço da realidade, em função iconográfica do registro e testemunho. No que se refere ao método de criação, afirmou ter se deslocado nos finais de semana até a Estação do Norte, onde passava horas desenhando os inúmeros nordestinos que desembarcavam da plataforma. Todos os dias desembarcavam centenas de pessoas do trem baiano. Os vagões acolhiam uma quantidade de passageiros acima do permitido, aglomerados por vários dias em um ambiente inseguro, fétido, sem condições de higiene, propício à doença e até mesmo à morte. Em publicações como é o caso da Terra Livre e a Voz Operária, as gravuras de Renina Katz assumiram a função de ilustração das matérias. O seu nome aparece na história da arte como representante do realismo social. Não por acaso ela esteve presente na mostra Contribuição ao Realismo, de 1956, no Museu de Arte Moderna de São Paulo. A partir de então, se afasta dessa tendência em razão de uma crise política-artística, uma ruptura ideológica necessária para avaliar as limitações do projeto defendido. Embora didáticos, depois de um tempo percebeu que seus esforços não surtiam os efeitos aguardados. Se na década de 1950 o objetivo era fazer um balanço da produção, recentemente, em 2019, a exposição Gravura e Crítica Social, 1925 a 1956, na Pinacoteca do Estado de São Paulo, evidenciou a importância histórica de artistas como Renina Katz. Ao entrarmos na galeria, vimos a parede à direita, do início até o final, preenchida com suas holografuras, agrupadas por temáticas. Com destaque dado, foi como ter uma individual dentro de uma coletiva. Quase 70 anos depois, chama-nos a atenção a contemporaneidade dos trabalhos, o modo como a desigualdade socioeconômica se conserva em nosso país, bem como o descaso do Estado com a população mais pobre. É possível reconhecer nos personagens de ontem a realidade de milhões de brasileiros de hoje, na luta pela sobrevivência. Por fim, é importante dizer que o engajamento de Renina Katz não foi em vão, pois mesmo sem alcançar os propósitos desejados na época, os trabalhos ainda nos suscitam reflexões críticas. Muito obrigado.